Paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as escrituras sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos meditar os versículos 16 ao versículo 34. Assim diz as escrituras sagradas. O Paulo está lá na cidade de Atenas, esperando a chegada de Timóteo e Silas, como nós estudamos aí na aula anterior. Diz o seguinte, olha: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: "Que quer dizer esse tagarela?" E outros: "Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição." Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: "Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes ao ouvido coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades." Então Paulo, levantando-se no meio deles, do Areópago, disse: "Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuosamente religiosos, porque passando observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois é esse que adorais sem conhecer, e é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura ateando o possam achar, bem como que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros diziam: "A respeito disso te ouviremos noutra ocasião." A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Aleluia! À luz desse texto, é muito importante nós entendermos que quando nós depois fomos estudar as cartas, o Paulo não consegue criar uma igreja ali na cidade de Atenas. Não há uma igreja ali, uma epístola, nada que diga lá que haja uma cidade lá de Atenas. Por quê? Quando Paulo está ali esperando, né, o Timóteo e Silas, que estavam lá em Bereia, que estavam para chegar, a Bíblia diz que ele fica revoltado, o seu espírito se revoltou de tanta idolatria que ele vê na cidade. Por quê? Porque ali era a capital da filosofia, tanto que a Bíblia diz que alguns filósofos ali, uns seguidores de Epíctetos, né, que era o Deus que via ali a filosofia no prazer, no ideal da vida, e tinha ali outros vários
vários deuses ali que você possa imaginar. Tinha até um altar ao Deus estranho, ao Deus desconhecido. E o Paulo então, quando ele começa a falar isso todo dia, ali as pessoas começam, o que ele está falando? O que ele está falando? Ó, ele está falando de um Deus estranho, ele está falando de Jesus e a ressurreição. E esse é, mais uma vez aqui, a Bíblia está dizendo que é o assunto principal da igreja. Falar de Jesus e a ressurreição. Então o Paulo ali, a missão dele era incutir na cabeça das pessoas, é o melhor, né? No meio das pessoas, a ideia de Jesus, o Filho de Deus que esteve entre nós. Ele foi ressuscitado aí, ele está vivo hoje, ele está vivo no meio de nós, ele não está lá no céu, ele está aqui entre nós, literalmente, no Espírito Santo de Deus que habita no seu coração. E o Paulo então começou a falar, então as pessoas, vem cá, Paulo, vou levar vocês lá para a Europa, para você então, nós vamos ouvir você sobre a sua doutrina. Então Paulo levanta lá no Areópago, lá onde tinham as pessoas que cuidavam aí das doutrinas aí, para não houvesse bagunça ali naquele local, e ele então começa a falar, olha, senhor ateniense, eu vi esse altar de Deus desconhecido, é isso que eu estou pregando para vocês. E então ele dá um início aqui muito bonito, que você tem que entender, eu também, porque ele diz o seguinte, olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Então o apóstolo Paulo, com a fé dele ali, está dizendo o seguinte, olha, foi Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, e não interessa essas perguntinhas, se Deus fez, quem fez Deus, não interessa, eu sei que Deus fez tudo. Deus fez o mundo e tudo que nele existe, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele declara isso com fé, e não tem como aí você ficar dando desculpas para não acreditar, como eles fizeram lá. Então ele vem falando o seguinte, olha, o Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, ele fala o seguinte, olha, Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Você tem que entender que Deus não habita aí na igreja, no santuário, Deus não está aí. Deus, ali é o local de adoração, onde as pessoas que acreditam em Deus vão lá adorar a Deus, vão entregar a adoração para Ele, vão compartilhar as bênçãos dele. Mas o lugar de adorar a Deus é dentro do seu coração e na sociedade. A sua atitude é uma atitude de adoração a Deus. O Paulo tenta explicar isso para eles. Olha, Deus não habita em lugares feitos de mãos humanas. E Deus não tem que ser expressado numa imagem de ouro, de prata. E Deus não precisa ser servido por ninguém. Então Deus não precisa dessas estátuas, de imagens. Você não precisa ficar oferecendo nada para Ele, porque Ele é Deus. E Ele decidiu habitar dentro de você. No poder do Espírito Santo de Deus, como nós já estudamos. Então a morada de Deus é o seu altar. O seu coração, quer dizer, é o altar de Deus. O seu coração é o altar de Deus. E esse Deus desconhecido que vocês não estão entendendo, é esse que eu estou te pregando. E aí o Paulo começa a falar, então, que para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar. Não, diz o seguinte, olha, por ele, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito. Agora só, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E aí é lindo, ó. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que destinou e acreditou diante de todos. E aí, até aí tá legal, Deus vai julgar o mundo, mas quando ele fala assim, ó, que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, aí ele para aí, ele tá falando besteira. Então ele já tá, porque se você não acreditar que Jesus ressuscitou, que Jesus subiu aos céus, que deixou o Espírito Santo de Deus aqui para nos inspirar, para nos conduzir, para nos levar, né, para ser morada de Deus no nosso coração, a nossa fé cristã é em vão. Se você acha que você quer viver o céu só quando você deixar esse corpo, o cristianismo não é isto.
É mais difícil você viver o céu aqui entre os homens, você viver o cristianismo aqui entre os homens, procurar ser correto entre os homens. E ser o correto significa que você não tem que se divertir, brincar, não é isso. É você fazer tudo que agrada a Deus, ou você não fazer nada que desagrade a Deus. Não é fácil, nós sabemos isso. Tanto que Deus enviou o Filho dele para que pudesse fazer, para ser possível. E nós, como nós vimos nas aulas anteriores, nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Então o Paulo aqui, quando fala isso, que Jesus ressuscitou, eles zombaram dele. E ó, Paulo, volta outro dia aqui. Aí então Paulo pegou, se levantou e saiu, chateadíssimo. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. A Bíblia diz que 2 pessoas aqui, outras também, outros mais, seguiram a Paulo. Então, quando você defende com convicção, e muito mais do que palavras, com atitudes, o seu cristianismo, as pessoas estão te vendo, as pessoas vão te observar, as pessoas, olha, eu acredito nesse Deus que essa pessoa segue, porque essa pessoa é diferente, essa pessoa é honesta. E parece que ser honesto, ser correto, ser sincero, é uma coisa divina entre os homens. Por quê? Porque a tendência é você enganar, mentir, é você usar de falso testemunho, é inveja, você querer ter o que o outro. Para com isso. Deixe Cristo viver em você, com você, através de você, para que você seja uma pessoa melhor e transforme o mundo. Assim como nós lemos no capítulo anterior, que você transtorne o mundo ao seu redor, que você influencie as pessoas com boas ideias, com ideias, com inovações que façam a vida das pessoas mais felizes. Que tudo que você faça seja um ato de adoração a Deus. Deus não precisa estar no templo sagrado. Eu congrego numa igreja, eu vou lá, por quê? Porque lá é o local de adoração, onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, para levar adoração a Deus, ser grato a Deus, dar louvores a Ele. É um lugar, é como se fosse um quartel-general nessa guerra espiritual que existe entre o bem e o mal. Então, é necessário que você ande na presença de Deus, que você entenda que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo sim, e que Ele quer conversar com você, e está conversando, e quer conversar através das Escrituras Sagradas, e Ele quer habitar no seu coração, que você não precisa ficar, Ele não está longe para que não possa ser alcançado. Aleluia! E essa é a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus existe, Jesus sim, o Filho de Deus está entre nós, viveu, nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou e nos deixou uma nova vida para que nós possamos viver e transformar o mundo de uma maneira agradável a Deus. Tá bom? Obrigado pelo carinho, pela confiança, continue buscando a Deus. Continue lendo as Escrituras, é importantíssimo que você faça isso, para que o Espírito Santo de Deus consiga mostrar para você a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, através das Escrituras Sagradas. Tá legal? Um beijo para você, continue com fé. Na próxima aula estaremos lendo aqui os próximos capítulos do livro de Atos, para que você consiga aí compreender melhor e se aprofundar mais nos estudos na sua igreja, onde você estiver, para que você consiga compreender melhor as Escrituras Sagradas, que Deus te revele muito mais coisas através da sua leitura, tá legal? Um beijo para você, continue com Deus, até a próxima aula.